Amigos, oi, tudo bom? Tô iniciando mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre os livros lidos de setembro. Hoje é dia 23, acabei de finalizar o vídeo do layout e eu resolvi gravar logo pra aproveitar que meu sobrinho tá dormindo. Então, momento perfeito. E tenho coisas a serem ditas sobre os livros lidos desse mês. No mês de setembro eu li 10 livros e acho que só 6, deixa eu conferir, pra eu não falar besteira. 6, tá abrindo aqui. Ai, esse meu tablet é muito lento. Vamos esperar no tempo dele. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ah, eu desisti de um. Dos 6 livros que eu decidi ler, um eu desisti, então ficamos com 5. E 5 eu acrescentei. Como sempre, eu nunca leio aquilo que eu decido ler no mês. Eu li 10 livros no total. O último eu acabei de ler. Não vou ler mais nada. Preciso de um descanso. Nesse mês, então, preciso, gente. E aí, vamos falar sobre os livros. Tá. O primeiro livro que eu li, eu acho que eu vou mostrar a capa assim, melhor do que eu colocar a foto, né? Foi Como Se Vingar do Seu Ex. É uma comédia romântica. Eu não gostei muito porque eu acho que ele não passa a vibe de um livro de comédia romântica. Eu acho que ele peca muito na parte da comédia. Eu acho que o romance é bastante excessivo. Eu penso assim, se você tá me prometendo um livro de comédia romântica, eu vou esperar a parte da comédia, porque aí faz jus com o título, com o gênero do livro. Mas não tem esse gostinho de comédia, sabe? Os raros momentos que tem é quando acontece algo envolvendo a melhor amiga dela, que é a Sana, que é muito divertida, por sinal. Mas aqui a gente tem a história da Johnny e do Levi, que ambos são traídos, mas esse livro aqui não me conquistou de uma maneira que eu achei que ia conquistar. Mas eu gostei muito mais da história da Johnny ali por trás, a questão do luto, a questão dela saber o que ela quer mesmo pra vida dela. E, tipo, como ela vai se descobrindo ao longo da história. Tipo, a história dela é interessante de acompanhar. A dele, nem tanto, porque eu acho que me incomodou muito. Se eles dois foram traídos, ela terminou. Eles terminaram, né? O ex dela com a Johnny. Ele não. Ele ainda continuou com ela mesmo após as coisas. Então, me deixou muito incomodada em relação a isso. Não gostei, dei 2 estrelas. E aí a gente vem pra Glee, que com certeza eu posso falar sem sombra de dúvidas que ele foi o favorito do mês. Eu amei, gente, essa história. Eu amei o quanto a Auren mudou desde o primeiro livro e o quanto eu persisti nessa série, porque eu tava com a sensação de que, meu Deus, que livro ruim, o primeiro livro é péssimo. Mas o segundo livro a gente vê que melhora a história, e nesse terceiro é uma perfeição, gente, sem sombras de dúvida. É um livro muito bom. A história cada vez mais vai melhorando. E aqui muita coisa acontece. Só que o final, eu não sei o que esperar do quarto livro, porque o final termina de um jeito que a gente se sente assustada, ainda mais porque o Slade não sabe se realmente deu certo o que ele tentou fazer. Então deixa a gente com um gostinho de quero mais, e ao mesmo tempo eu estou com muito medo de ler e o livro ser decepcionante. Essa é a realidade. Mas, gente, é um livro muito bom. Eu acho que quem leu o primeiro livro e desistiu talvez se arrependa. Porque, gente, é sério, a história fica muito boa. É um livro que, meu Deus, é devorador. É tanta coisa que acontece, é tantas descobertas, e o que ela pode fazer de fato, muito bom. Eu amei. Eu acho que tem grandes chances dessa série também se tornar uma das minhas favoritas. Tá brigando ali pra entrar no top. Eu adoro falar isso. E aí esse foi o segundo livro que eu dei 5 estrelas. Como eu falei, com certeza é o meu favorito do mês, porque não tem como, eu amei demais. E aí eu li Liberta-me. Vamos ignorar a folha torta, que esse aqui tá maior. Eu li Liberta-me, que é o segundo livro de Estilhaça-me. É uma distopia. Aqui eu entendo um pouco mais do assunto, da parte do restabelecimento, tava tentando lembrar, mas é algo ainda que me deixa confusa. O final
me deixou assim um pouco inquieta e um pouco tipo, esse é o final, tipo, só acaba, tipo, sem mais nem menos, só jogou uma história ali pra ti no final e pronto, te vira. Aí o final me incomodou um pouco, mas a gente tem muitas descobertas nesse livro e, cara, eu achei muito interessante, porque no primeiro livro eu dei 3 estrelas, por mais que eu não tenha entendido muita coisa do assunto, foi um livro que eu devorei, eu li em um dia. E aqui aconteceu quase a mesma coisa, mas eu li em 2 dias, teve mais descobertas, vários mini plots que não passou pela minha cabeça. E, cara, eu gostei muito, dei 4 estrelas, com certeza é uma série que eu pretendo continuar. Eu acho que eu quero muito ler ainda nesse ano o 3º livro dessa série. Eu tô gostando muito, sabe? Então, com certeza esse aqui eu indico pra vocês, dei 4 estrelas. Ai, eu tô suando muito já, vamos ignorar. A minha blusa é suja. Isso foi pasta de dente. E aí o 4º livro que eu li, é o 4º? É. Foi O Devorador de Homens. Gente, que livro! Esse aqui é tipo um spin-off, não sei, de ali o Rei da Terra do Nunca, né? A série Vicious Lost Boys. E, cara, apesar de essa série ser um tanto quanto caótica, eu gostei muito dos livros, todos eles eu li muito rápido. E esse aqui eu li em um dia. Eu dei 4 estrelas porque é muito bom. O gancho e o rock. Gente, assim, ó, esse livro é totalmente isso. Quente, quente, quente. Eu não imaginava que a autora... Porque eu não sei se ela tem outros livros fora a série Vicious Lost Boys e esse, né? Mas eu não sabia, não tinha ideia que ela faria um casal entre o gancho e o rock. Gente, é muito bom. A química dos dois é inegável. E na hora que tá acontecendo ali uma cena em que a Wendy, que eles vão... Esse livro vai se tratar do resgate da Wendy, que é a primeira Darling, que é de fato onde começou a história. E, meu Deus, é uma atrocidade sem fim. Eu adorei esse livro e eu descobri que é uma duologia. O 2º livro já lançou lá fora, não sei quando chega aqui no Brasil, mas com certeza quando chegar eu vou ler, porque eu amei muito a história. Eu acho que, comparado ao primeiro livro do Rei da Terra do Nunca, eu gostei muito mais desse primeiro aqui do que o Rei da Terra do Nunca, porque em O Devorador de Homens a gente tem muito mais história do que a putaria em si, e lá em Rei da Terra do Nunca a gente tem muita putaria e menos história. Então é um livro que é só aquilo, é só eles lá na orgia doida. Aqui não, aqui a gente entende a história, a gente entende o que tá acontecendo, a gente entende o passado, entende o presente e fica se questionando o que vai acontecer no futuro, porque o final desse livro é louco. Então, não sei o que esperar, mas eu tô muito ansiosa pra ler a sequência. Eu dei 4 estrelas, porque é um livro muito bom. Eu acho que, se você nunca leu nada dessa autora, da Nick St. Croix, não sei como é que pronuncia, eu indico vocês a lerem O Devorador de Homens. Eu indico muito mais do que O Rei da Terra do Nunca, porque O Rei da Terra do Nunca é uma duvidosa, é uma leitura duvidosa, mas esse aqui é muito bom por conta da história em si. E aí a gente vai pro 5º livro. Meu Deus, eu tô falando muito. Que foi Os Jogos dos Deuses. Não vou mentir que eu acho que eu tava esperando mais por ser um livro de deuses. Acho que eu até comento isso no vlog de leitura que eu fiz. Foi um vlog de leitura que eu fiz dele, acho que foi. Que, não sei, eu acho que eu esperava alguma coisa mais pomposa, porque são deuses, são seres mitológicos importantes. E não vou mentir pra vocês que todas as fics que eu li sobre os filhos dos deuses é muito mais interessante do que esse livro. Mas, nossa, tô suando aqui no óculos. Mas, em compensação, eu gostei muito da Lyra. Ela é uma personagem muito forte, muito desbocada, ela é sem filtro e ela é muito inteligente. Então eu gostei dela. Eu acho que o que me motiva a querer ler a continuação é saber o que vai acontecer, porque aquele final me deixou um pouco incerta em relação aos dois. Mas quero saber o que vai acontecer. Esse é o meu sentimento. Mas é tipo,
Eu acho que faltou muita coisa aqui em relação aos deuses. Eu acho que faltou mais introdução de uma maneira assim melhor pra gente entrar mesmo no livro, sabe? Pra fazer entender as coisas sobre os deuses. Eu acho que ela não soube trabalhar isso. Eu não sei, mas eu comparei muito. Acho que talvez tenha sido o meu erro. Eu comparei muito com as fics, porque nas fics sempre tinha uma explicação dos deuses, sabe? Então, porra, era muito melhor. Não vou mentir. Eu acho que eu senti falta disso. Eu acho que ela poderia ter trabalhado isso. Se cada provação é uma prova de um deus, ela tinha essa chance, sabe? Tipo, de introduzir o deus e explicar o que seria a aprovação dele. Eu acho que teria feito muito sentido. Mas é um livro que eu vou dar continuidade, porque eu quero entender o que vai acontecer com a Lyra no segundo livro. Me deixou com muitas perguntas e eu espero que elas sejam respondidas na sequência desse livro. E eu dei 3 estrelas, não lembro se eu comentei. E aí a gente vai pro 6º livro. Acredito que é o 6º. Eu me perco, gente. Deixa eu ver, só conferir pra ver se é o 6º mesmo. Meu Deus, as folhas saindo. Exatamente, é o 6º. Que foi Para Sempre Seu. Que eu dei 5 estrelas. Gente, a qualidade não tá tão boa porque eu tô contra a luz, né? Eu não queria ir pro meu quarto pra aproveitar que eu já tô aqui. E Para Sempre Seu é o primeiro livro da Abby Jimenez que eu li. Abby Jimenez, enfim. Gente, eu amei muito. É um livro tão lindo, é uma história tão linda, a história por detrás de cada personagem. Eu amo livro de romance que não tem só um romance, não é jogado pra gente só um romance ali, que sempre tem uma história por trás de cada personagem. Então eu acho que me conecta muito mais com eles e faz eu gostar muito mais da história. E é exatamente o que aconteceu. Parte do Seu Mundo foi um livro que eu abandonei, já digo pra vocês, e eu tava com medo de acontecer a mesma coisa. Como eu sei que faz parte do mesmo universo, porque aparece a Alexis aqui, né, que é do primeiro livro, a personagem principal, eu tava com medo de não gostar ou de não entender a história. Mas longe disso, eu entendi a história, a gente pega um spoiler ali, mas é previsível do que acontece no primeiro livro, mas não me atrapalhou na leitura. Então, com certeza, eu quero ler Até o Fim do Verão pra saber o meu veredito sobre Abby Jimenez. Mas eu gostei muito desse livro, dei 5 estrelas. Esse aqui tava ali na disputa se seria um dos meus favoritos, mas eu acho que comparado à história no todo, um plot geral, eu ainda fico com Glenn, porque pra mim os plots que tem naquele livro foram o que me fizeram, tipo, amar esse livro. Então acho que não tinha como comparar os outros que eu dei 5 estrelas pra lista ali de favoritos, sabe? Esse aqui eu li em um dia, eu devorei. E, gente, esse livro é tudo de bom. É tudo de bom. Eu acho que é um dos livros mais bonitos que eu li de romance nesse ano, assim, questão pelas histórias dos personagens e deles dois juntos como um só, sabe? Não sei se ficou claro, mas é muito bonito. E aí, vamos para Pássaro e Serpente, que foi uma romantasia muito surpresa. Esse aqui foi um box que eu comprei de Pássaro e Serpente. Paguei R$80 nos 3 livros e foi tudo. Esse aqui eu vi no canal esse livro em questão no canal da Yasmin. Não sei se vocês conhecem, mas eu adoro os blogs de leitura dela. E eu fiquei louca por esse livro. A sinopse também é muito promissora. E eu pensei, por que não? E, gente, o que é esse livro? O que é esse final de livro? É tantas descobertas, é tantos mini plots que eu fiquei só aquele emoji de saindo fumaça, né? Eu espero lembrar de colocar ele na edição. Porque, cara, esse livro é muito bom. E eu não tava dando nada por ele, porque o começo dele eu achei muito parado. Não consegui me apegar muito aos personagens no comecinho, no primeiro dia que eu li. Mas no segundo dia em diante, meu Deus, é questão do livro ser devorável. E esse livro é do Alpov, só que não era do Alpov alternado. A gente tem bem mais povs da Louise, que é a nossa personagem principal, do que o Reid. Mas os povs dele também é uma delícia. É interessante acompanhar como eles são inimigos, porque ela é uma bruxa
e ele é um caçador de bruxa, só que ele vive ali no coisa da igreja, ele teve uma criação diferente da dela, e eles meio que são forçados a casar, vai rolar ali um matrimônio, e que é tipo loucura, porque ao longo do livro a gente vê que ele vai criando sentimentos por ela. E cara, eu achei muito legal acompanhar isso, porque realmente são sentimentos verdadeiros que eles estão sentindo um pelo outro, sabe? E é uma delícia a gente acompanhar isso em um livro, sabe? Eu gosto muito. Então foi uma fantasia muito surpresa pra mim por eu ter gostado desse primeiro livro. Foi 5 estrelas, o final... Gente, é tanta revelação que eu tô louca pra ler o segundo livro, pra ver o que vai acontecer. Porque deixa muitas brechas pro segundo livro, deixa muitas questões pra serem respondidas no segundo livro, então eu não sei o que vai me aguardar no segundo livro, mas fica aí a indicação pra vocês de Pássaro e Serpente, porque é um livro muito bom. E aí, me esqueci, 7º, 8º, 9º, 8º, 9º, é o 8º livro que eu li, Fantasma. Esse livro tava na minha TBR, né, como vocês viram, e eu falei que eu compraria o físico, e eu comprei. E, gente, que livro bom. Eu amei desde o primeiro momento. A gente tem gatilhos na parte do horror, na parte do começo do livro, a gente tem avisos. E eu acertei o plot desse livro. Quando eu estava lendo, eu fiquei... será que o plot vai ser isso? Aí depois eu fiquei... mas acho que é muito óbvio. Acho que a autora não vai fazer isso. E ela fez, e eu fiquei... por que ela ficou no óbvio? Não faz sentido ainda. Mas... cara, que livro gostoso de se ler. Apesar da diagramação dele não ser tão boa, não fica... a leitura não é difícil, sabe? E a história do livro... eu acho que eu gostei muito da Ophélia. Eu gostei muito dela desde o começo, porque ao longo do livro ela vai se descobrindo, ela sabe no final do livro o que ela quer pra vida dela, a decisão que ela vai tomar, tipo, que tudo vai mudar. Então, cara, é muito maravilhoso acompanhar a história da Ophélia ao longo desse livro. E, por incrível que pareça, eu quase nunca gosto das irmãs, né? Mas eu gostei muito da Genevieve, o que me faz querer muito ler o próximo livro, que é... eu não sei se fala Enchantra ou Encantra, mas é um livro que eu quero muito ler pra conhecer um pouco mais da personalidade dela. Ela é... gente, o final desse livro é muito bom. Deixa a gente com um gostinho de quero mais. E, cara, eu fiquei surpresa por ter gostado desse livro, porque eu tava com muito medo, porque esse livro é tipo... 50% de pessoas gostam dele, 50% de pessoas não gostam. Então, eu tava com muito medo de não gostar. Mas eu amei das 5 estrelas. E ele tava ali também disputando ali pro favorito. Só que eu comparei os plots, né? Aqui o plot foi muito previsível. Em Glee, não foi. Então, Glee ainda continuava ganhando, sabe? Mas estou ansiosa para o segundo livro, que é a duologia, né, que vai ser da irmã dela, e não vejo a hora. Ai, eu tô falando muito, mas só faltam 2 livros. Agora a gente vai pro 9º, que foi Predestinada. É uma fantasia única. Eu dei 3 estrelas. Tem ali uma questão de realismo mágico, essas coisas, parece um conto de fada. Eu vi isso em algum comentário na Amazon, e realmente parece. Quando eu li, eu tive essa sensação. Mas não vou mentir que as partes mais engraçadas pra mim nesse livro é quando ele se transforma em cavalo, e ao longo a gente vai entendendo as magias. Lá no reino dela é diferente, eles não usam magia de sangue, e no reino dele, do Arik, não sei se a pronúncia está correta, eles usam magia de sangue, então tudo roda por cima disso. E no final, eu gostei muito do final, porque é a nossa diva que entende, a Bianca, o babado da magia, e ela que quebra a maldição. E, cara, o final foi saboroso. Mas eu acho que é um livro muito bobinho.
Tipo, não que isso seja ruim, longe disso, mas é um livro muito fluido, muito rápido, a história é curta, a parte ali da magia não é nada uma fantasia que é difícil de tu entender. Só que eu acho que não é o meu tipo de livro, mas mesmo assim eu dei 3 estrelas porque as partes em que ele é cavalo é muito engraçada e eles conversam por pensamento enquanto ele tá assim. Ele se reluta muito em se aproximar dela, mas aí a gente entende o porquê disso tudo e ao longo do livro a gente vai compreendendo o que pode acontecer. Eu acho que deixou um ponto muito em aberto, que eu acho que eu não falei no dia que eu comentei sobre esse livro, a questão que uma moça falou pra ela que ela tava se envenenando por conta ali da condição que ela tem, que ao longo do livro a gente descobre. Só que ficou uma questão em aberto nesse negócio aí, então não sei, eu acho que a autora pecou nisso aí, porque ela não, tipo, a gente subentende, mas não é dito pra gente, sabe, de uma maneira assim, aberta. Então eu fico com o que é assim, mas é um livro muito rapidinho de se ler, há uma fantasia que tu consegue entender, não é nada muito complexo, então é bem legal. Eu tô só conseguindo. E aí, meu último livro foi Sorte no Amor, que eu dei 5 estrelas. Foi o primeiro da linha que eu dei 5 estrelas. Gente, que livro bom, que livro bom. É uma comédia romântica. Esse livro é sobre o Jack, que é o irmão da nossa personagem principal de Amor por Engano, que é o livro da Olive e o Colin. E aqui, não sei se vai ser considerado spoiler, mas nesse livro eles estão em um casamento, que é o da irmã dele. Mas não um casamento, eles estão na festa, eles se conhecem na festa, tem todo um rolê. E cara, eu achei muito divertido. Esse aqui realmente é uma comédia romântica, porque nas partes eu acho que esse livro ele é bem dividido, como eu falei no layout que eu fiz dele. Porque a gente tem a comédia e, tipo, a gente sabe o momento que é pra rir e a gente sabe o momento em que a história tá indo pra um caminho sério. Tá bem dividido e eu gostei muito disso nesse livro. Eu acho que comédia romântica é pra ser nesse nível, sabe? Um momento pra rir, um momento pra história nos levar pra um momento sério. A gente tem questões aqui dos dois por detrás e, cara, é um livro que eu amei. Eu amei acompanhar a história dos dois se descobrindo que estão gostando um do outro ao longo do livro. E ai, gente, eu amei muito. Eu amei muito, eu dei 5 estrelas. Foi o primeiro da linha que eu dei. Tanto que no vídeo eu faço um ranking dos livros dela. E, cara, é uma história muito bonita. Eu acho que fica aí a indicação pra vocês. Eu não sei se vai incomodar você, se você não lê Amor por Engano. Mas não é nada assim, tipo de... Como eu posso falar? Que tu vai pegar spoiler. É algo previsível. Um casamento da irmã dele. Mas se você quer entender e conhecer um pouco mais da história da Olivia, leia Amor por Engano e depois leia Sorte no Amor, que é a história do Jack. Mas é um livro muito gostoso, muito rápido, capítulos curtos, tem dual POV, tem tudo que a gente gosta. E é isso, amigos, esses foram os meus lidos do mês de setembro. Eu vejo vocês no vídeo da minha TBR do mês, agora, que eu acho que eu vou postar ainda nesse mês de setembro, mas eu não vou gravar hoje, eu vou gravar no sábado. Vocês estarão vendo esse vídeo no sábado, dia 27, que é no dia que eu vou gravar o vídeo da TBR, porque é meu aniversário. Por favor, deixa essa curtida de presente pra mim. E aí eu vou gravar ele. Vou gravar como se fosse um sorteio, então eu tô muito animada pra isso. E eu estou com medo também de algumas leituras, mas, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Perdoem a visão não tão boa, né, dessa luz contra a luz aqui, mas foi o que eu pude no momento. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na TBR do mês, então, tchau!